com os nomes que movimentam a política de Sapucaí do Sul. E hoje nós estamos aqui com uma candidata, uma jovem, né, que já foi vereadora em Sapucaia, foi vereadora de um mandato, foi para a segunda eleição, foi a vereadora mais votada, né, e não assumiu a cadeira em função do coeficiente da legenda. Mas hoje ela está aí, já concorreu à cadeira do Legislativo do Estado e atualmente ela está buscando de novo, está hoje como pré, está aí, se lançou, colocou seu nome à disposição do município, né? Essa jovem que ela milita aí as causas, né, sociais, causas da educação, segurança, meio ambiente, enfim, todas as causas importantes aí. E hoje ela vai estar aqui falando um pouquinho, né, de cada. Eu também falei, ela milita também, uma das bandeiras o empreendedorismo também, né? Enfim, a economia do município, né? Claro que hoje ela como milita pela cadeira, está pleiteando a cadeira no Legislativo, ela está trabalhando pelo, seu nome está à disposição do Estado, né? Está como representante de Sapucaia. E eu acho que é hora, né, de Sapucaia colocar um nome forte na política gaúcha, né? E por que não? Pena que não tem nenhum federal, né, nem pré-candidato. Aliás, tem um, não se apresentou ainda para... A gente abriu aqui para todos os candidatos, quero deixar bem claro aqui, gente, ó. Nós enviamos convite para todos os candidatos e pré-candidatos a deputados estaduais e federais, do município. Não tem senador, nós mandamos para os do município. Quem não atender, né, aí não é problema da Rádio Vida, nós abrimos, né, abrimos para todos. Não temos nenhum por preterido, assim como nenhum, para mim aqui todos são iguais, né? Então a gente hoje vai estar conversando aqui com essa moça aqui, né, com a Gabriela, já faz parte da casa, já eu posso dizer que é uma amiga, né, já da família Rádio Vida. Eu acho que é a terceira ou quarta vez já que ela vem aqui, sempre que vem, né, traz assuntos muito importantes, né? Eu quero te agradecer já, Gabi, chamar de Gabi, fica mais fácil. Sim. Gabriela, é Gabriela o nome lá, ele lembra bem, na outra. Não estou pedindo voto para ela, deixar bem claro, gente. Não vem depois dizer, pode a rádio. Não tem nada a ver. Então, olha só, a Gabriela está aqui nessa manhã, né, vai estar conversando conosco, e eu quero te agradecer por abrir a tua agenda para estar conosco aqui na Rádio Vida, né? Como sempre tu esteve, e sabe que os microfones estão sempre à tua disposição na causa que tu milita, né? E mais uma vez agradecer a tua assessoria aqui, muito tranquila, gente. E eu achei interessante que eu convidei ela estava num evento. E eu mandei foto. E hoje estou trabalhando, mandei a foto. Legal, e foi muito rápido. E interessante, e eu já te agradeço, Gabriela, porque tu está sendo a primeira, tu está lançando esse desafio das entrevistas, da série de entrevistas com os candidatos. Então, bom dia, eu quero que tu te apresente para nós, fala já por quê, já vem aqui a primeira pergunta, né? Ótimo. Por que tu almeja chegar à cadeira no Legislativo Gaúcho, na Câmara Legislativa, né? O porquê, e eu quero que tu te apresente aí para os nossos ouvintes, para os que vão ouvir posteriormente, né? Eu quero te dizer que a gente está com uma audiência fenomenal, a gente está com uma audiência fantástica. Ontem eu fui olhar, antes de tu te apresentar, fui olhar, nós estamos nos Estados Unidos, nós estamos em mais de 16 países. A Rádio Vida está chegando, deve ter algum gaúcho, né? Algum brasileiro que está ouvindo, né? Então a gente fica muito feliz, e hoje é um assunto muito interessante. Você pode acompanhar depois lá no nosso site essa entrevista também. Então, bom dia, Gabriela. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo, seja hoje, seja amanhã, seja sei lá quando, né? Isso. Porque a gente sabe que aí,
a democracia e os meios digitais estão aí para isso, né? Pra gente ter acesso à informação. Então a Rádio Vida Web realmente, eu sempre priorizei os canais de comunicação e os veículos aqui da cidade, exatamente por quê? Porque a gente tem que focar na nossa cidade, né? Então no momento que o Paulo me chamou essa semana, eu brinquei, né? Pô, eu tô aqui no meio do evento, mas já vamos articular essa ida aí, porque é importante que o povo sapucaiense entenda que Sapucaia pode ser muito mais do que tem sido nos últimos anos. E eu falo economicamente, eu falo em questão de prosperidade, eu falo em questão de qualidade de vida para o povo sapucaiense. Então, para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Ortiz, hoje eu tenho 29 anos, eu fui vereadora da cidade de 2021 a 2024, eu fui eleita com 23 anos, então eu trouxe na minha bagagem a experiência de uma jovem que foi estagiária, que foi jovem aprendiz, que sofreu muito, né, com idas e vindas em transporte público, que eu sempre brinco que é a pauta que me coloca na política, né? Porque eu sempre odiei o transporte público, porque para acessar a universidade, a URGS, eu demorava 2h10 no transporte público e eu achava que aquilo era um absurdo, era uma falta de qualidade de vida também, né? Porque era um cansaço absurdo, era um custo muito alto para os estudantes e isso dificulta o desenvolvimento dos alunos, né? E as famílias aqui na nossa cidade, nem todas conseguem almejar, sair da cidade também para fazer um curso superior. Então, a minha trajetória aqui foi uma trajetória muito bonita. Eu acho que eu não imaginei que eu pudesse amar tanto o povo de Sapucaia quanto eu amei de 21 a 24, porque eu dediquei as minhas horas, os meus dias, a minha noite, as minhas madrugadas, focando em dar resposta para o povo de Sapucaia. Então, assim, eu digo muito francamente que a minha motivação hoje para pleitar uma cadeira na Assembleia Legislativa é por amar e por gostar tanto do povo de Sapucaia. Porque um povo que trabalha, um povo que se esforça, um povo que sai daqui para ter o seu sustento merece um pouco mais de qualidade de vida. E quando eu estou falando de qualidade de vida, eu estou falando de saneamento básico, eu estou falando da garantia de segurança no centro, mas também dentro dos bairros, eu estou falando de infraestrutura. Então, assim, se as pessoas me perguntam por que eu quero ser deputada estadual, eu quero ser deputada estadual para valorizar o povo da região metropolitana, mas principalmente a minha gente aqui de Sapucaia, que nos últimos anos tem padecido, Paulo. Padecido. E Gabriela, interessante, né? Porque tu és, hoje tem duas mulheres, né? Tem duas, poderia ter muito mais, né? Mas a gente tem visto, eu conversei com um deputado que é pré-candidata também, e a gente falou muito sobre a situação das mulheres na política. Sim. Que ainda, apesar de abriu, né, é uma abertura significativa, vamos dizer. Mas eu acho que poderia ter muito mais. Deve ter muito mais. Eu acho que assim, ó. É paritário, 50-50. Eu acho que assim, ó, são 12 candidatos, né? É 12 por partido. Isso. Por partidos. Eu acho que deveria ter assim, 50%. Ou até, eu acho que tirar cotas. Se as mulheres quiserem entrar, se é 12 mulheres candidatas, por que não? Mas assim, Paulo, existe alguns países, e aí eu fico muito feliz porque esse também é um tema que eu me dediquei na universidade, né? Certo. Eu sou formada em políticas públicas. Sim. E eu tive uma passagem muito boa quando eu fui no Congresso Nacional e vi um quadro com as deputadas. Na época nós tínhamos um quadro com 513, né? São 513 deputados e somente 55 eram mulheres. E aí aquele choque de realidade para mim fez com que o meu trabalho de conclusão de curso, o meu TCC, foi sobre a representatividade das mulheres na política. Foi aí que eu me apaixonei por essa área e eu te digo o seguinte, assim, a política de cotas que hoje ela vigora no Brasil, ela é uma política de cotas para participar do processo eleitoral. Então, assim, existe uma política, né, que a gente chama de cota de gênero, que esse é o nome, porque a ideia é que os gêneros tenham no mínimo 30%, mas claro, né, ela ficou conhecida como a cota de mulheres, mas na verdade, meu amigo, é uma cota de gênero. O que ele quer? Que pode ter 30% de homens, né, e 70% de mulheres. Mas a gente, por uma
série de estruturas machistas que temos, a gente diz que é a cota das mulheres, mas aí fica aí o conhecimento pro povo que está nos assistindo, tá? Mas países como o México tem a política de paridade. Então, assim, se eu tenho 12 cadeiras no legislativo, eu tenho que ter a paridade. Então, eu tenho que ter 30% de cadeira eleita, né? Então, não é somente no processo para concorrer. Isso vigora no Brasil. Para concorrer, eu tenho essa política de proporcionalidade. Sim. Mas para eleição propriamente dito, quem está sentado na cadeira, isso nós não temos. Eu venho dessa estrutura, acho que essa é uma política pública extremamente necessária, porque na prática a gente sabe muito bem quem se elege, né? Com certeza. E o que eu vejo, assim, até a gente comentou em outras entrevistas, a gente tem visto muito assim, deputados, vereadores, políticos se perpetuando no cargo, fazendo cargos de profissão. Sim. Né? Porque tu está deputado, vereador, prefeito ou senador, tu está, tu não é, tu está. É o momento que você está ali. Tu tem uma profissão. Sim. Né? Tu tem que exercer a tua profissão, fazer da política com projetos. Né? Eu acho importante, assim, são temas que a gente poderia abordar muito mais ainda, mas a gente sabe que o tempo ele urge, né? E aqui eu já quero partir aqui sobre as prioridades, né? E voltando, gente, é hora de a comunidade sapucaense olhar muito para as mulheres que estão pleiteando a carga no legislativo, hora de vamos renovar essas cadeiras, botar gente nova, pensamentos novos, candidatos novas formas de fazer política. Novas formas, exato. Porque todo mundo reclama, mas a gente tem o poder na nossa mão. Tá na nossa mão. A cada 2 anos tu pode eleger pessoas que te representam, pessoas que dialogam com as tuas pautas. Então, assim, temos alternativa sim. O que acontece, Paulo? Se eu sair na rua agora e perguntar para as pessoas, elas vão me dizer o seguinte: não, eu não vou votar porque não adianta de nada. Então, assim, a descrença no político, na classe política, é tamanha que a pessoa abre mão do seu direito. Então, assim, isso pra mim é revoltante. Quando eu saio na rua e vejo uma pessoa me dizendo, eu não vou votar porque eu não acredito mais em ninguém, o máximo que eu posso dizer pra pessoa é, então seja essa pessoa. Vai tu, concorre então, faça parte desse processo, porque pra mim foi assim. Hoje a Câmara Municipal de Sapucaia não me representa. O governo estadual, mas também o governo municipal, né, o secretariado, não me representa. E como que eu faço para mudar isso? Tem que tomar uma atitude, tomar uma decisão, né, e se desafiar e ir para. O que eu vejo, Gabriela, que a gente entende como comunidade. E tu falaste uma coisa muito interessante. Tu sabe que eu militei na política, atuei na política, hoje não mais. Hoje o meu projeto é rádio, comunicação, jornalismo. Mas o PDT está sempre de portas abertas. Portas, janela. Obrigado. E sabe que a gente tem uma veia brisolista, né? Isso não adianta esconder. Deixa eu te perguntar, agora, vou inverter. Como que o pobre, né, não vai ser brisolista? Como que o filho do trabalhador não vai ser brisolista? Como? É verdade. Mas isso é uma coisa assim, que vem na veia, porque a gente lembra no passado, né? Eu lembro meus avós, né? A própria minha sogra, que trabalhou inclusive com a família do Brizola, comenta muito, né, sobre as experiências do que ela viveu, enfim. E é interessante, né? E a gente acompanha foi um homem que marcou história na política nacional, né? Sim. Foi governador de 2 estados, né? Histórico, nenhum país, nenhum outro político brasileiro alcançou esse feito. Nem o Oswaldo Aranha, que teve, né? Foi o Águia de Aia da ONU, não conseguiu essa vitória aí. Bom, prioridades, Gabriela. Sendo eleita, qual será o teu primeiro projeto a ser protocolado ou tua principal meta nos primeiros 100 dias de mandato? Paulo, a gente tem que ter noção de que problema todo mundo tem, né? Os nossos municípios aqui na região metropolitana, eles viveram uma enchente em 2024. Então, antes de eu falar sobre qualquer outro tema, a gente precisa garantir a reconstrução.
né? A gente tem visto aí o governo federal colocou esforços financeiros, né? Foram mais de 6 bilhões colocados na conta do governo estadual e não foram utilizados. Então eu diria que nesse momento, considerando o cenário de eventos climáticos extremos, considerando o que a gente está passando, a última semana agora, a angústia do povo de assistir as previsões do tempo, inclusive para sábado, amanhã, né? A gente vai ter, a previsão não é boa, então assim, todo mundo está em alerta. Verdade. Então assim, quando eu estiver na Assembleia Legislativa, o nosso principal foco vai ser a reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul. Porque eu posso falar sobre qualquer outro tema, porém, contudo, eu preciso garantir que as pessoas tenham casa, que as pessoas tenham uma saúde mental digna, porque elas estão apavoradas. E esse apavoramento tem feito com que as famílias, inclusive, saiam do Estado do Rio Grande do Sul porque não tem perspectiva. E isso é um problema. Então, a minha prioridade nesse momento, e eu espero também que os gaúchos entendam, é a gente garantir política de prevenção, de mitigação com mais tecnologia, né, com mais precisão nesses alertas e garantir também que a população participe mais. Porque o que está acontecendo? Algumas audiências públicas que eu participei, a população que foi atingida, que perdeu a sua casa, né, a gente não viu. Então, assim, a população, ela tá desacreditada no político, ela tá desacreditada, mas a gente quer dar essa resposta. Então, a minha principal bandeira, iniciando o trabalho na Assembleia, é garantir que o Estado do Rio Grande do Sul seja reconstruído. Claro, depois disso, a nossa principal demanda é a saúde, tá? Eu tô falando demanda, pra mim tudo é importante, tá? Não, eu sou analista de políticas públicas, né? Então, assim, a gente entende que a transversalidade, ela caminha junto. Então, não é uma caixinha da reconstrução, uma caixinha da saúde. Porque aquela família que tá lá agora tomando remédio, sabe, tá tendo impacto na saúde, a quantidade de pessoas que agora estão precisando lá no sistema de saúde. Então, assim, a nossa principal pauta é a reconstrução, mas em paralelo a saúde também do povo gaúcho. Tudo está elencado, né? Sim, tudo sim. Elencado, tudo caminha junto, né? Não sim, e vamos lá, eu acho que a gente pode ser mais explícito. Hoje a gente tem o HPS em Canoas fechado, nós temos o Getúlio Vargas, que recentemente vigora vários processos ali dentro com relação à falta de pagamento dos profissionais. A gente tem uma grande situação que são filas enormes nas especialidades. Então, assim, são pessoas que estão aguardando uma consulta com um especialista. Quanto mais tu aguarda, mais a tua saúde piora. E quanto mais agrava, mais o Estado também sofre, mais ele tem que empenhar esforços. Acaba muitas vezes que quem ganha é a iniciativa privada, né? Porque daí o que a família faz? Vende o carro, vende não sei o que, faz uma vaquinha pra dar pra iniciativa privada, lembrando que o mesmo médico que tá lá no plano de saúde é o médico que tá no Sistema Único de Saúde. Então a conta não bate nesse sentido, né? Porque a qualidade do profissional é a mesma. Então eu elencaria a primeira pauta, a reconstrução, a segunda, a saúde, e para mim um pilar que é essencial, assim, pra gente entender também as mudanças climáticas, que é a educação. A gente tá falando agora, a gente tá correndo contra a máquina, né? Porque a natureza é muito mais forte que a gente já mostrou isso diversas vezes e, assim, ó, é doloroso dizer, mas esse Estado não aprendeu com a dor. Desde criança a gente conhece aquela frasezinha, a gente aprende com a dor. Não. A gente não aprendeu. A gente não aprendeu porque lá em 2024 a gente chorou, era o povo pelo povo, muitas vezes, em determinados lugares em que o Estado não chegou. A gente fez tudo que pôde, porque a solidariedade do povo gaúcho, o Brasil todo olhou para o Estado do Rio Grande do Sul, porém, contudo, o que a gente fez depois disso? A gente não aprendeu. E o reflexo disso é mais de 200 municípios agora nas últimas chuvas tiveram prejuízos. Então, assim, o que nós aprendemos? Mas aí teve prejuízo se acontecer essa previsão, que é uma previsão, mas tem que ficar muito atento, né? Segundo as informações, alguns
Algumas autoridades nos municípios dizem que estão preparados, mas será que realmente estão preparados? Pois é. Porque aí vem, tu comentaste aqui, ó, e a gente sabe que veio todo esse investimento que veio do governo federal. Aonde foi parar tudo isso? Por que não foram reconstruídos? Por que não foi aplicado? Exato. Né? Então tem que se achar, não se achar um culpado, mas se achar uma solução urgente, imediata. E aí deixa eu só juntar esse pilar da educação. Por quê? Porque o Instituto de Pesquisas Hidráulicas da URGS, desde 2014, Paulo, desde 2014 tem um núcleo de pesquisa na maior universidade do Brasil, né? A URGS estão estudando e estão dizendo: vai acontecer, existe possibilidade de novos eventos climáticos extremos aqui no Rio Grande do Sul e na região sul como um todo. Então, assim, por que eu elenquei a educação? Para a gente focar em pesquisa. Se o estado do Rio Grande do Sul não tem equipes e concursados e pessoas técnicas dentro das secretarias, nós podemos e devemos fazer parceria com as universidades. Nós temos a UERGS, que é estadual, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Nós temos a URGS. Então, assim, por que eu elenquei o pilar da educação? Porque não é possível que em 2 anos a gente não tenha conseguido construir absolutamente nada. E aí é interessante, e tu elencaste bem, porque a gente vê assim, a educação, aonde há educação, há qualidade, há respaldo técnico. Exato. Porque não é um aventureiro que chega lá e diz, não, vamos fazer uma gambiarra, vamos falar aqui bem no popular, né? Que é a famosa gambiarra que a gente vê acontecendo, né? Em vários setores públicos. Uma coisa aqui. Lembra quando os governantes foram? Eu vi, tem aquelas fotos do Eduardo Leite, do Melo, que eles foram para a Holanda e aí eles voltam para Porto Alegre, eles botam um saco de areia no muro. Pô? Isso é gambiarra, gente. Isso é gambiarra. A passagem para a Holanda era mais cara que o saco de areia que eles botaram, então assim. Então, são coisas assim que precisa agir. Né? E tu tens razão, mas que tem que haver realmente investimento em pesquisa. Sim. Como tem a URGS aí, que é fundamental, a qualidade técnica que eles têm ali dentro. E deixa eu citar também a UFSPA, né? A Universidade Federal, que aí o foco dessa universidade é a saúde. Pô, nós temos dentro do Rio Grande do Sul uma universidade específica na área da saúde. E como que nós não estamos ampliando as parcerias dentro dos municípios que estão sucateados, que estão assim, ó, se tu for ver, Getúlio Vargas, mas assim, todos os outros da nossa região, tá totalmente capenga. E aí é horrível usar esses termos, mas é essa a verdade. E os profissionais também estão cada vez menos valorizados, estão sofrendo porque são anos da vida deles se especializando, estudando, né? Então eu acho que o Estado precisa garantir essas parcerias. Então, da minha parte, enquanto analista de políticas públicas, mas também cidadã que sempre usou o Sistema Único de Saúde, que sabe o que é esperar por uma consulta, eu digo que a gente precisa concatenar esses 3 temas. Claro, dentro da escola, eu acho que é importante outros temas. Eu sou declaradamente feminista, eu sou uma mulher que eu entendo que a liberdade das mulheres é algo essencial, inclusive para a democracia, né? As mulheres precisam participar, precisam estar nos espaços públicos, mas eu também tenho dito que se a gente não garantir educação para essas mulheres, e aí educação mesmo, educação que liberta, né? Sim. A gente tem visto agora algumas falas sobre, inclusive, a retirada do direito ao voto feminino. Então, quem está nos escutando, não acha que isso aqui é fantasia, não. Tem um movimento nos Estados Unidos que diz que cada família poderia ter um único voto, que seria preferencialmente o voto do homem. Gente, isso aqui está acontecendo nos Estados Unidos, aqui do ladinho, e a influência na América Latina é muito forte. Então, assim, não dá pra gente titubear. Então, quando eu tô falando de educação, eu quero ramificar ela em outras frentes. Uma delas é garantir que aquela criança que está dentro da escola estadual tenha acesso à merenda, mas também as
Nesse exato momento, meu amigo, nós temos as terceirizadas dentro das escolas estaduais sem remuneração. Os diretores das escolas estão tendo que tirar dinheiro do bolso para garantir o transporte dessas pessoas. Elas chegam na escola, fazem o trabalho delas, que é garantir que o teu filho, tu que está escutando aí, ó, que o teu filho se alimente, e depois ela volta para casa com o dinheiro que o diretor deu para voltar. Então, assim, se a gente não começar a se empoderar desses temas que impactam a nossa vida, aí eu já não sei o que a gente está fazendo na política. Aí fica complicado, né? Mas vamos lá. São temas que, a gente for falar de cada tema que a gente vai abordar aqui, a gente iria um dia todo aqui. Sim. Então, precisaria fazer um seminário. E aí junta eu e tu, assim... Aí, vamos lá, né? Mas vamos lá. Aqui a prioridade, então, né? Falando na prioridade, né? A Gabriela já colocou aqui, diferencial. Qual a tua principal pretensão? Já colocaste aqui também, né? E o que diferencia a tua caminhada aí nessa candidatura, né? Das demais que buscam o voto do município e do estado também, né? Porque não sei, né? Então, aqui tu já colocaste, e aqui nós vamos já partindo para o segundo ponto, que eu acho que já pontuamos aqui, que é a saúde pública. Sim. Investimentos e projetos, né? Precisa de recursos para os hospitais, né? E como, né, o deputado, né, quem estiver sentado lá na cadeira pode atuar, né, para garantir mais verbas, emenda, investimento para os hospitais, por exemplo, nosso aqui, por exemplo, o Hospital Jesus Vargas, vamos falar daqui, e para as unidades de saúde, enfim, para os órgãos, né? Colocar-se aqui também sobre as especialidades, as filas, né? Que projetos se pode fazer para reduzir, né, o tempo e espera de consultas em várias nas especialidades aí, né? Exames de complexidade, cirurgias na região, são alguns pontos, né? Sobre saúde mental, né? Que precisa, urgente, a gente está vendo que muitas vezes a gente olha assim, mas o cara praticou esse ato de violência, mas por que será que ele praticou? Por que será? Está se identificando? Está se buscando uma solução para isso? Então, falando um pouquinho de saúde, né? Então, eu acho que essa é a pauta que mais dói pro gaúcho, né? A saúde, porque quando a pessoa tem algum familiar ou ela é essa pessoa que precisa de assistência médica, ela inclusive fica com a sua saúde mental afetada, né? Não tem nada que deixe a gente mais triste do que ver uma pessoa que a gente ama esperando por um exame e tu não sabe, né? A gente não sabe absolutamente nada sobre saúde, sobre o processo técnico ali, mas a gente sabe que aquela espera, quanto mais tu espera, a gente sabe que piora, né? E agora a gente tem visto, assim, diversas iniciativas, e agora eu vou falar especificamente como deputada. A função de uma deputada é a fiscalização, tá? E no estado do Rio Grande do Sul, nós temos a Constituição Estadual que prevê que 12%, né, do imposto estadual, ele deveria ser empregue na saúde. Mas por que deveria? E não está sendo? Exatamente, captou a mensagem. Exatamente. Sabe quando a gente não faz o mínimo? Quando a gente não tem o mínimo, sim, a gente começa a padecer. E é exatamente isso que está acontecendo. Aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós deveríamos ter, no mínimo, né, a colocação de 12%, mas nós não temos. Então, assim, a gente precisa garantir que exista uma fiscalização sistêmica, robusta, com o Ministério Público, com agentes públicos e políticos também, né? Porque, assim, quando tu tem uma maioria dentro da Assembleia Legislativa que aplaude, né, que aplaude o governador ou a governadora, nem sempre tu tem essa cobrança. Então eu preciso citar aqui que o Eduardo Leite, ele elegeu uma maioria, ele tem uma base robusta dentro da Assembleia que fez muitas vezes tapar os olhos para problemas que existem, tá? Independente de quem assumir a cadeira de governador ou governadora, eu espero que seja a Juliana Brizola, porque aí eu sei que eu vou poder cobrar quase que na casa dela, né? A gente brinca que a gente vai ser tão chato, meu Deus, né? Por quê? Porque ela tá próxima
próxima a mim, mas também porque a gente compactua com essas ideias. Então, assim, a Juliana tem um projeto que ela fez quando ela era deputada estadual, que é o Pró-Hospitais, né? Então, esse projeto, ele está fazendo com que a gente tenha um repasse maior de verbas para os hospitais filantrópicos. Então, enquanto deputada, né, nós não executamos, mas nós fazemos esse processo de fiscalização. Então, se eu pudesse te dizer uma coisa específica que nós vamos fazer, é trabalhar por esses 12%, que já é pouco. Tá? Que a gente sabe. Uma outra questão foi o que aconteceu aqui no estado, o programa Assistir. O Eduardo Leite, com o seu governo, ele fez um remanejo das verbas dos hospitais. Então, por exemplo, nós temos um grupo de hospitais que recebe X valores, recebia, né? Ele pegou esse valor, olhou para esse valor e começou a remanejar para outras áreas do estado do Rio Grande do Sul. Foi isso que aconteceu. Ou seja, para o ouvinte entender, foi cortando. Isso. Esse remanejo é o corte que aconteceu. O próprio Hospital Getúlio Vargas. Isso mesmo. Getúlio, São Camilo, então assim, Canoas. Então esse problema já não estava bom. Aí, quando ele faz esse remanejo, a gente vê ainda mais a dificuldade dos hospitais em sobreviverem. Gente, não é à toa que o Hospital de Sapucaia decretou estado de calamidade financeira. Por quê? Inclusive, quem está nos assistindo, o hospital há pouquíssimo tempo estava sem acesso à pediatria no hospital. Foi decorrente disso. Hoje nós temos, né, vários e vários funcionários. Recentemente, uma terceirizada do hospital teve pessoas que saíram do hospital sem receber salário. Paulo, há mais de 2 anos tem pessoas aguardando o FGTS, né? Estão aguardando o seu direito trabalhista. Isso a gente está falando somente de Sapucaia. E é interessante aí, Gabriel, porque tu vê assim, é prejudicial. Mas eu não vou pagar, por exemplo, eu sou administrador, não, mas eu não vou pagar a Gabriela, que é enfermeira, que é técnica, e vou colocar lá no medicamento, vamos dizer. Vamos dizer assim, no esparadrapo, no curativo, para comprar. Mas foi prejudicial para a saúde financeira, tá? E aí elenca tudo, porque vem a saúde emocional, psicológica, vem tudo para cima do funcionário. E aí o funcionário começa a sofrer, e aí muitas vezes é demitido, e aí não recebe aquilo que tem direito, que trabalhou, porque ele trabalhou, ele merece, é digno de receber aquilo ali, né? Então precisa ter esse comprometimento, né, dos deputados em pleitear realmente por esses 12% ou mais um pouco. Exatamente. Né? Mas a gente tem visto assim que o estado do Rio Grande do Sul não tem feito o mínimo do mínimo, né? Às vezes a gente começa a olhar, sabe, quando tu tá na tua casa e tu começa a vender tudo, sabe? Eu preciso pagar as contas, eu vou lá e eu vendo a televisão. Pô, mas eu preciso da televisão para ver uma notícia, para logar ali no YouTube, para assistir uma musiquinha. Então, assim, é uma série de coisas que o estado do Rio Grande do Sul, que o governo do Eduardo Leite foi vendendo. E agora eu preciso citar, né, as privatizações. A gente tem a Corsã, né? A Corsã EG é o nosso patrimônio público que foi vendido. Então as pessoas têm que entender. E vamos dizer assim, vamos usar um termo bem gaúcho, que tá uma porcaria. Olha, talvez antes já estivesse uma porcaria, mas agora, eu digo isso com propriedade, por quê? Porque nós tínhamos problemas com a Corsã quando era pública. Exato. E nós tínhamos mecanismos de fiscalização, nós conseguíamos cobrar. Agora, com ela privada, meu amigo, aí muda de figura, é uma empresa privada que tem a sua própria autonomia. Então, assim, quando o estado do Rio Grande do Sul vende uma empresa pública que, gente, ela está fazendo uma prestação de serviço essencial, né? Que é garantir que a gente possa beber uma água de qualidade. Então, assim, nos últimos meses, eu diria que desde 2024, né? Eu ainda era vereadora e começou aquelas pessoas que trocaram o relógio, né? Houve sim, existe um marco de saneamento que prevê a troca de relógios e quanto a isso nós não questionamos,
Porém, contudo, a forma com que se deu, né, e os problemas decorrentes é o que nos preocupam, porque, por exemplo, as pessoas hoje, aquela pessoa que pagava 120, 130 reais de água, hoje está pagando 500, 600 reais. E aí, o que eu vou dizer para uma senhora que ganha um salário mínimo com relação a isso? A gente viu contas aí, meu Deus, olha, aconteceu conosco aqui, veio contas duplicadas, né? Ainda bem que a gente tem todos os comprovantes que costuma guardar, né? Mas é um problema. Só que aí eu ouvi uma coisa, uma pessoa dentro, paga, se não vai ser cortada. Aí tu paga, tu já pagou a conta oficial e vai ter que pagar outra conta, né, também para te ter direito. Então, isso aí mostra a desorganização, o descomprometimento com a comunidade. E eu vou te dizer uma coisa, sabe o que eu percebi também? A demora do poder público em agir, porque, por exemplo, as prefeituras receberam as demandas da população, mas nada fizeram, foram deixando. Aí agora os prefeitos estão falando, vamos multar a Corsã. Pô, isso já está acontecendo há bastante tempo. Sabe? É aquela velha história, Gabriel, que é assim, aquela casa ali, aquela árvore vai cair. Deixa cair primeiro. Não, deixa cair. Deixa cair para depois vamos ver o que vamos fazer. Sim. Né? Eu acho que isso é uma coisa assim, e aqui eu vou te devolver a palavra, mas eu fico analisando, né, o serviço público, né? O que acontece? Eu vejo, por exemplo, eu vou citar aqui, os imóveis, patrimônio público. Gente, deixa-se as coisas se deteriorar, não se faz manutenção, tá? Não se faz manutenção, ninguém cobra. Aí, como a gente viu, vários setores prejudicados, principalmente educação, hospitais, que não investiram na prevenção do patrimônio, aí deixa arrebentar tudo, deixa cair, deixa apodrecer, para depois ver. Claro, a gente sabe que tem a burocracia, né? Tem que fazer o processo, mas, gente, por que não? Bom, essa parede precisa ser pintada, tá? Eu vou levar 6 meses para conseguir a verba. Entra antes, então. Por que não fazer essa prevenção? Né? Então, meu amigo, essa é a nossa expectativa. A nossa realidade nem sempre é essa, exatamente porque o cobertor é curto e porque nem sempre tem qualidade técnica para fazer. E a gente tem muito respeito aos servidores públicos e às servidoras. Inclusive, destaco aqui, essa semana eu estive numa atividade junto com servidores e servidoras do Banrisul, né? Então, enquanto deputada, eu quero que a gente consiga fazer com todos os esforços de melhorias para a cidade. E agora eu vou pegar um caso que eu tenho ido em muitos bairros, como eu sempre fui, mas agora eu confesso para ti que eu ando muito frustrada, porque eu fui vereadora e os problemas continuam os mesmos. Eu vi as pessoas se reelegendo e os problemas continuam os mesmos. Eu vi o prefeito ser reeleito e os problemas continuam os mesmos. Então, assim, meus amigos e amigas, eu não sei, tá, o que vocês pensam sobre, mas eu não estou satisfeita. Eu não estou satisfeita porque ontem eu estive na Pasqualine e eu vi um muro que está prestes a cair, eu vi pessoas sem saneamento básico. A gente fui na Colina Verde recentemente falar com os moradores, a quantidade de lixo nas ruas, a falta de educação, né, de conscientização com o povo, porque as pessoas dizem assim, o povo é relaxado. Pô, não tô dizendo que não existe uma parcela, né, porque todo mundo tem a sua parte, a sua culpa, mas qual a alternativa que o poder público deu para essas pessoas colocarem o seu sofá em algum outro lugar? Então, assim, pedir para uma pessoa sair do Novo Horizonte para vir aqui, né, na Lúcio Bittencourt, ali na Secretaria de Obras, e entregar o seu sofá, Monteiro Lobato, é quase que, sabe? Tipo assim, vai sair de novo. Então, assim, é uma questão cultural que a gente precisa mudar na cidade. Pensar que a pessoa, inclusive, né, ela vai ter que ter gastos
né, para fazer o transporte. Sim. Né, e não é barato. Mas agora, esses são uns debates que a gente quer trazer, e a nível de Estado, eu quero dizer para a população de Sapucaia que eu tenho o máximo respeito e o máximo compromisso. Né? Não foi à toa que eu dedico, né, a minha vida a pensar, a estruturar. No ano passado, inclusive, nós mobilizamos várias atividades aqui na cidade. A gente tem o Núcleo Feminino Berta Lutz, que ajudou muito a comunidade da Fortuna. Sim. Com a questão da dignidade menstrual, levando kits de higiene para pessoas que menstruam. A gente também fez um aulão pré-ENEM para garantir que a gurizada que vai prestar o ENEM tenha a qualidade para poder prestar o vestibular, mas também fazer o ENEM. Então, assim, as pessoas têm me dito, Paulo, o político só aparece em ano de eleição. Sinto muito, mas da nossa parte não, né? E isso é uma coisa, assim, a gente vê claro que tem alguns que, agora, por exemplo, tem bastante amigos agora, parece amigos que a gente nunca viu na vida, né? Diferente de uma Gabriela que eu volta e meia eu estou lá conversando com ela, né? Com outros aí também, mas principalmente com você, né, Gabriela? A gente conversa, né, se precisar. E eu acho que assim, tem que olhar agora em outubro, gente, em quem você vai colocar lá, em quem você vai escolher. E aí está, essa eleição é o termômetro para a melhoria do nosso estado, gente. Sim. Esse é o termômetro. Mas vamos lá, vamos continuando aqui. Alguém está dizendo que o áudio não estava bom, mas para mim aqui está perfeito. Está perfeito o meu áudio aqui. Eu estou no canal do YouTube, tá? Testa aí, manda de novo, se tiver ruim. Manda de novo aí, mas tá legal, tá? Bom, mas vamos lá. Vamos comentando aí, comente, mande a sua pergunta. Samuel Campos, assim, bom dia. Bom dia. Eduardo Leite foi para a Holanda só para descobrir que o nosso sistema de gestão era tão bom quanto só nunca foi aplicado como deveria. Perfeito, é verdade. Olha aí, e aí o que se comentar dessa... É os sacos de areia, né? Saco de areia. Falasse antes, né? Bom, voltando aqui, nós falamos aqui, né, sobre o que se fazer, né, para diminuir a fila de espera que a gente comentou. O que eu acho que precisa, já comentaste aqui, a fiscalização do legislativo para ter essa cobrança, ter esse comprometimento com mais agilidade, né, para o atendimento, porque a gente sabe que tem pessoas que morrem na fila de espera e não tem o atendimento. Né? Nessa questão, a gente tem os hospitais de referência, né? Por exemplo, o nosso Hospital Getúlio Vargas é referência em traumatologia. Mas a gente tem visto que a demanda aumentou muito. Então, eu acredito que seria importante que a próxima governadora ou o próximo governador revisse esse modal e reestruturasse as regiões, exatamente porque aumentou muito a demanda. Sim. Existe uma demanda muito maior do que aquela que foi organizada inicialmente. Então, assim, até para as pessoas entenderem, a gente entende que tem que ter mais investimento, tem que ter mais dinheiro, né? Só que ao mesmo tempo, se não tiver gestão disso, é só conversa, né? Eu vou pegar o caso da reconstrução ali. Sim. É a primeira vez na história que eu vejo dinheiro para fazer os projetos da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, mas não tem projeto. Então eu acho que essas coisas têm que andar em paralelo. É importante que a fila, né, seja priorizada e também seja revisto os modais dessa estrutura. Por exemplo, nós temos sim que ampliar profissionais de neuropediatria. Hoje o município tem a referência em neuropediatra em Canoas, na Ubra. Quantas consultas com neuropediatras nós temos aqui, né? A gente vê a quantidade de mães atípicas buscando e judicializando no Ministério Público ações para ter acesso a essa consulta. Então, assim, existe uma demanda muito grande por neuropediatra e por que não trazer esse serviço mais perto também da população? Uau. Recentemente, e aí eu compartilho isso com vocês, muitas pessoas me mandam mensagem pedindo ajuda para ir até Montenegro. Eu tenho uma consulta em Montenegro, eu tenho uma consulta... Gente, a gente vai ter que rever essas estruturas, né? Por quê? Porque as pessoas estão cada vez mais doentes, a gente está cada vez mais pobre, vamos lá, falar bem a palavra,
E as prefeituras têm um serviço de deslocamento da população, mas nem sempre supre a demanda. Então, eu estou tentando sinalizar para vocês que o dinheiro é importante, mas essa gestão desse funcionamento tem que mudar. E outra coisa, as populações mudaram. Sapucaia do Sul tem uma característica específica. Nossa cidade não foi tão atingida pela enchente conforme outras cidades. Então, nossa cidade cresceu muito e a demanda cresceu também. Então, assim, analisando a nossa região, nós precisamos reorganizar esse modal, porque não dá para uma senhora de 67 anos, e aí a gente sabe também que muitas delas vivem uma situação de vulnerabilidade, lá da Colina Verde, ter que se deslocar para Montenegro para fazer uma consulta, né? E ainda chega lá, a consulta é às 8 horas da manhã, ela pega o transporte da prefeitura às 6 da manhã, ela faz a consulta dela às 8, mas ela precisa retornar para Sapucaia às 5 horas com todos os outros pacientes, né, que foram. Então, assim, eu tô tentando trazer para vocês o quanto a gestão é importante. Com certeza. Gabriel, a hora tem corrido, já são 10h56, nós vamos sair. Olha, não fala. Ai, meu Deus. Gente, olha, então tá. Olha, vai. Vamos aqui, então. Aqui, tu me acelera, tu pisca pra mim. Ó, vamos falar um pouquinho, então, de segurança? Ótimo. Segurança pública. E aqui, segurança pública e combate à violência. Eu anotei aqui alguns tópicos aqui, aí tu faz um comentário aí, né? Aqui sobre a segurança pública e o combate à violência, grupos vulneráveis. Diante da alta dos índices de violência, quais as ações concretas, né, tu vai propor para proteger e acolher crianças, mulheres, no combate ao feminicídio, que está demais, violência contra os idosos, né? Sim. No estado, vamos dizer, não vamos falar só de Sapucaia. E o apoio policial, com seu mandato, buscará fortalecimento das forças de segurança, integrando Brigada Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal, enfim. E outra é a prevenção. Apoiar a criação de centros comunitários ou projeto no contraturno escolar como ferramenta de prevenção à criminalidade, né? E educar, né, com qualidade no ensino, infraestrutura e a tecnologia. Então, opa, eu pulei aqui, eu avancei. Ótimo. Nos últimos meses eu tenho me debruçado bastante sobre esse tema, porque é um tema que é essencial. A gente tem visto aí uma quantidade absurda de casos de feminicídio, de violência doméstica, e a grande parte delas são subnotificadas, né? Então aquela mulher que nesse exato momento está sofrendo violência, ela está calada dentro de casa, ela não consegue fazer a denúncia por N situações estruturais, a vergonha, o medo, a insegurança, a questão financeira. Então esses são processos históricos que a gente tem, que são complexos, e que na última semana, inclusive na segunda-feira, eu estive no Partido Democrático Trabalhista, em que nós estivemos com a Juliana Brizola, nossa candidata ao governo do estado, e também com o Edgar Preto, nosso candidato a vice, e lá, Paulo, foi apresentado para nós um projeto, né, um programa chamado RS Mulher Segura. O que é o RS Mulher Segura? É um sistema único de segurança para as mulheres. Então, assim, já existe, né? O Partido Democrático Trabalhista está liderando esse processo, porque essa é a pauta principal dentro do governo da Juliana Brizola. E nós estamos junto com ela. Então, foi apresentada uma pesquisa, um diagnóstico sobre a violência aqui no estado do Rio Grande do Sul, e o principal problema é o monitoramento. Nós estamos cada vez mais conseguindo que as mulheres denunciem, nós estamos empoderando as mulheres. Porém, contudo, existe uma falha no monitoramento. As mulheres denunciam e o que acontece? Muitas delas acabam morrendo. Então, a Juliana Brizola e o nosso grupo tem se debruçado em estudar esse monitoramento contínuo. Por exemplo, também tentando elencar os riscos. Por exemplo, qual é o risco que essa mulher corre e diferentes medidas para cada situação, tá? Então, assim, já existe esse projeto. Inclusive, eu fico feliz em saber que a Juliana colocou essa como uma das pautas principais, e não poderia ser diferente, né? Ela é a única candidata mulher a concorrer a governadora, ela tem uma filha, né? Mas também ela já viveu, ela sabe muito bem o que é
o que é viver uma sociedade extremamente machista, misógina. Então, nessa questão da segurança pública, eu elencaria esse programa que nós queremos estar ao lado dela para construir um SUS, né? A gente está brincando que é um SUS na segurança pública, com ênfase na questão do combate aos feminicídios. Porém, meu amigo, em paralelo, a gente precisa falar dos servidores públicos, tá? O sistema penal do Rio Grande do Sul hoje tem 56 mil apenados. Para a galera entender, 56 mil pessoas presas. Exato. Superlotação. Vocês sabem quantos profissionais da segurança, da polícia penal estão trabalhando nessas localidades? Menos de 8 mil. A conta não fecha, meus amigos. Será mesmo que a gente está conseguindo fazer uma reeducação, uma reestruturação, né, daquele preso, daquele apenado? A resposta é não. É óbvio que não. Então, assim, o que nós estamos vendo? O adoecimento dos servidores públicos da segurança pública. Eu não estou falando isso da... E outra coisa, né, Gabriela? Desses 8 mil, muitos estão afastados. Sim. Porque eles estão doentes, ficaram doentes, né? Sim. Precisaram se afastar. Recentemente saiu algumas notícias do Fórum de Segurança Pública. O estado do Rio Grande do Sul é o estado com maior índice de suicídio do Brasil, da categoria da segurança pública. Paulo, eu tive a honra de ir e construir junto com os núcleos de segurança. Para as pessoas entenderem, o plano de governo da Juliana Brizola está sendo estruturado por categorias e com profissionais de todas as áreas. Sim. E aí a gente tem participado. Eu fui recentemente, inclusive, na Associação da Brigada, né? Na Associação da Brigada do Estado do Rio Grande do Sul. A principal demanda deles é saúde mental. Só para vocês terem uma noção, aquele profissional que está lá na brigada, que está lá agora no centro fazendo o trabalho ostensivo, ele muitas vezes ele faz bico, tá? Porque o salário está defasado, ele faz bico, né? Ele trabalha fora do horário dele para garantir o sustento da família. O que acontece? Se ele tá com a saúde mental dele fragilizada, primeiro que muitos não procuram uma terapia por conta do preconceito. Segundo, pela falta de acesso. E terceiro, é que os planos de carreira, né, a elevação da carreira tem a ver com quantas vezes tu tirou atestado. Então imagina aquele profissional que chega numa psicóloga e diz: olha, eu tô me sentindo mal assim, assim, assado. A primeira coisa que acontece com o profissional da segurança pública é a retirada vai retirar a arma. E quando tu retira a arma desse profissional, tem uma série de questões que impactam que ele tenha a sua patente elevada. Então, assim, a preocupação deles é com a vida deles. Mas, ao mesmo tempo, tu vê que existe essa negligência. Por quê? Porque precisa garantir o sustento dos filhos. Então, isso não... A vida, propriamente dito, não tem sido priorizada. Então, o que a gente viu, tá? Nessas reuniões? Que a segurança pública, ela precisa muito de reestruturação. Não dá pra gente acreditar que uma pessoa que cometeu um crime, tu tem que pegar e tu tem que enjaular e que essa pessoa vai voltar depois pra sociedade melhor. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, a gente vai precisar de um sistema que realmente, né, seja efetivo. Ressocializar. Hoje não existe ressocialização, né? Hoje esse sistema é falho e eu estou muito feliz porque eu tive acesso a esses dados, né? E a gente vê que se a gente não encarar isso, a gente vai continuar tendo mulheres sendo vítimas de violência doméstica. E agora tu trouxe a questão dos grupos vulneráveis, né? Como os idosos. Os idosos hoje, a situação é tão grave porque a maior parte dos idosos tem sofrido crimes digitais. Então, assim, o criminoso já não está mais atacando a pessoa na rua, ele está no telefone. Então, assim, Sapucaia do Sul é um atraso, né? A gente não ter uma delegacia especializada em grupos vulneráveis, né? A gente tem outros municípios que tem. Nós não temos nenhuma delegacia especializada no atendimento à mulher. Quando eu fui vereadora, essa foi uma luta nossa. Fizemos audiências, chamamos o Ministério Público, Defensoria, todo o aparelho, né, de segurança pública da cidade, e todo mundo diz: precisamos sim de delegacia 24 horas. Que horas que a mulher mais sofre violência? É quando ela chega em casa. Então, assim, se ela sofre violência quando chega em casa, adianta o horário da delegacia ser até às 18 horas? Não. Aí agora eu vou colocar meu ponto de vista aqui, ó. Aí
comunidade sapucaense, é hora de eleger isso aí. Deputados ou deputadas de Sapucaia, que tenham compromisso com o município, que sejam comprometidos com a causa. Porque se você trouxer, nada contra, gente, deixe bem claro, os deputados que vêm, trazem emendas, mas são aquelas emendas causais, né? Agora tem que ser aquele que está dentro, que conhece o bairro, que conhece a escola, que conhece a situação da segurança, da saúde, que ele vai se comprometer, vai poder cobrar, né? Vai poder cobrar e fiscalizar, cobrar o governo, as instituições, para que tenham uma solução. Então, precisa-se repensar muito bem a comunidade sapucaense, né? Nada contra, vamos deixar bem claro, né? Não tem nada contra quem vem trazer solução. Ajuda, sim, mas tem que ter alguém de Sapucaia. Agora há pouco tu me perguntou também sobre a questão do nosso diferencial, e aí eu digo nosso porque eu não trabalho sozinha, né? A gente teve sempre uma postura de estar próximo das comunidades mais vulneráveis, de trabalhar para quem mais precisa. Esse sempre foi o meu compromisso, né? Eu fui duramente criticada aqui na cidade quando eu aparecia nas ocupações. Tinham pessoas próximas a mim e diziam que, por que tu tá lá na ocupação? Tu não tem medo? Não, medo do quê? Medo do nosso povo? Porque andar no centro, quantos políticos a gente vê andando no centro? Gente, a minha loja favorita, e aí eu vou fazer propaganda aqui, tá? É a Cometa. Todas as minhas roupas são da Cometa, sabe? Depois eu mando a fatura. Então tá, a Cometa aí, eu mandei porque eu tô fazendo mas é que eu gosto tanto daquele povo. Então, assim, eu tô dizendo isso pra vocês porque às vezes a gente olha pras pessoas e a gente não as conhece, né? Então, eu sei que eu posso não ser a pessoa mais simpática do mundo, mas é porque eu vejo tanta injustiça nessa cidade, sabe? E a pequenez, assim, cultural, porque às vezes a gente diz que, ele é ignorante. Pô, ele é ignorante ou ele não teve condição, oportunidade de rever? Então, assim, para nós políticos, né, e aí eu vou dizer, eu fui vereadora dessa cidade. É inadmissível uma Câmara, a Câmara Municipal. Quando eu era vereadora, eu brigava para que mudassem o horário da sessão de 11 horas para, 5 da tarde, 6 da noite ou 19, para pelo menos o povo, incentivar o povo a ir. Sabe o que foi feito? Não. Depois que eu saí da Câmara? Fizeram alteração, botaram para as 10 horas da manhã. 10 horas da manhã. Então, assim, a gente garantiu que aquela vereadora, que aquele vereador almoça meio-dia. E tu, trabalhador, que tem muitas vezes 15 minutos ou ainda leva o filho no horário de almoço pra aula. Eu tô contando isso pra vocês porque isso é a vida real. E se as pessoas não participam, se as pessoas não se indignam, meu amor, a ala política continua adorando isso. Porque eles mudaram na primeira oportunidade o horário da Câmara, só que pra 10 horas. Beneficiou quem? Beneficiou a eles. E outra coisa, em maio, né? Em maio nós tivemos a votação aqui na Câmara Municipal do reajuste, né, do salário dos vereadores. O reajuste do salário dos vereadores. E assim, existe sim, é um processo constitucional, existe, mas não existe obrigatoriedade de votar favorável ao reajuste do seu próprio salário. Em 2024, por exemplo, eu era vereadora e nós não votamos esse projeto. Pode abrir mão, né? Pode. Esse projeto não foi votado em 2024. E aí, o que tinha em 2024, meus amigos? Vamos lá, 2024 tinha eleição. Tinha eleição. Quem é que vai querer estar com essa fama de que aumentou o próprio salário? E assim, eu não estou dizendo, tá, que não somos merecedores. Porém, eu estou dizendo que a gente está muito aquém do salário do trabalhador e da trabalhadora. Perfeito. Essa a questão. E aumentar para R$6 a passagem aqui em Sapucaia do Sul é outra pauta. Porque tu tá vendo quem te representa em silêncio. Em silêncio. Porque é um assunto aqui, ó. Bom, nós deveríamos... Paulo, tu me traz pra cá. Deveríamos comentar mais. Eu acho que realmente, quando eu recebi, eu fiquei assim, não, tem que ir pra não chorar. Eu prefiro, então, vou a pé ao centro. Pois é. Vou a pé, mas eu não vou gastar R$6. Aí faz a conta, Gabriel. Faz a conta rapidinho aí. Vamos fazer a conta rapidinho. R$6 vezes 2 são 12. Ida e volta. Vezes 30.
Quanto gastou no mês? Mais de 300 reais. 700 e poucos reais, isso? Né? Quanto que é o salário mínimo? 1.500? 50% do salário. Como é que um trabalhador vai sobreviver? Vai sobreviver. Ah, tem despesa dos... Mas são ônibus novos. Tem... E eles faturam, gente. Faturam. Só que aí... Bom... Deixa aí, se eu começar a falar aqui, alguém vai falar, Gabriel, que eu tô aqui, eu não posso fazer isso. Tá? Mas a gente não precisa negar o que é injusto. Tá injusto, não precisamos, nós podemos ter a opinião da gente e isso é louvável quando as pessoas têm coragem de falar. As pessoas muitas vezes elas têm aceitado, porque assim, não tem nenhuma notícia boa. Não tem nenhuma notícia boa. Muito pelo contrário. Eu estava conversando com algumas pessoas essa semana e eu disse assim, os políticos só estão se completando, eles só estão se beneficiando. É o que tu falaste, a falta de confiança. As pessoas não confiam mais. Porque isso é votado tudo no silêncio, na surdina, ninguém sabia, ninguém anunciou, tal, vai haver Não, chegou assim, de sopetão, na hora. A partir de tal data, o preço esse acabou. Não interessa. É como dizer assim, eu que dito a regra, é eu que estou com a caneta, está dado o recado. Então, isso precisa mudar. Precisa. E como é que muda? Como é que muda isso? A gente precisa organizar. A gente precisa organizar os movimentos sociais, a gente precisa aparelhar as associações de moradores, a gente precisa... Mas aí, o que acontece? Aí as prefeituras vão lá e elas organizam as associações de moradores com os seus cargos, com os seus amigos, e aí é claro que aquele amigo que tem um CC na prefeitura não vai jamais se indispor com a fala do prefeito, e eu estou fazendo essa fala generalizada porque a gente ouve em todos os municípios. A fulaninha lá do bairro é amiga do ciclano que é da prefeitura, então não pode falar nada sobre o bairro, não pode... Isso é defender, e eu tenho dito, tá? Eu tenho feito campanha para Manuela Dávila, que vai ser nossa senadora, Pimenta, que vai ser nosso senador, o Lula, que vai ser o nosso presidente reeleito para garantir a democracia e estabilidade desse país, e a Juliana Brizola e o Edgar Preto, né? A Juliana Brizola, a gente tem conversado muito sobre isso. Não queremos puxa-saco do nosso lado. O nosso governo vai ter que ser um governo que vai dar a resposta, assim como o Brizola deu. Ela só vai ter que seguir o caminho e o ensinamento que ela teve durante a vida dele. Vamos lá, Gabriel. Meu Deus, já estou te segurando demais. Educação e qualidade no ensino. Infraestrutura e tecnologia, a gente deu uma pincelada, mas eu queria que tu comentasse um pouquinho mais. Quais são as propostas para modernizar as escolas públicas da região, do estado, garantindo acesso à tecnologia, internet, qualidade para os alunos, valorização dos educadores, com seu cargo poder influenciar na valorização salarial, formação continuada e as melhores condições de trabalho para os professores, ensino técnico, né? Já comentaste, tem projetos, né, para expandir vagas no ensino técnico e profissionalizante, né, no estado e também Sapucaí do Sul, focando no primeiro emprego de jovens também. Então, nós, até para as pessoas entenderem, a gente tem feito algumas rodas de conversa sobre temas. Então, tudo que eu tenho construído aqui, que eu falei aqui, foi construído nessas rodas, foi construído junto com as equipes também do plano de governo da Juliana Brizola. E o diagnóstico que a gente tem visto na educação, ele é muito ruim, né? Os índices de desenvolvimento das nossas escolas estaduais têm sido cada vez mais baixos, considerando, né, os outros estados brasileiros. Nosso estado perdeu, está no ranking. Exato. Caiu. E a questão é, o que é possível a gente fazer? Quando tu entra numa escola, a gente vê, primeira coisa, a exaustão dos trabalhadores em educação. Então esse é um tema central, garantir saúde mental para esses trabalhadores. E agora eu vou compartilhar um dado com vocês. Recentemente saiu uma pesquisa que das 2.300 escolas estaduais, nós temos somente 66 psicólogos e assistentes sociais. Então assim,
Imagina trabalhar dentro de uma escola em que cada sala tem no mínimo 30 alunos, cada um com as suas individualidades, aquele que sofre violência dentro de casa, aquele que o pai estupra, aquele que o pai bate na mãe, aquele que não tem pai, né? E que a gente, muitas vezes, acha que português e matemática é a prioridade, quando na verdade, se aquele aluno está com fome, ele não vai conseguir desenvolver da forma mais plena. Então, assim, o principal que a gente tem elencado junto com a Juliana Brizola é garantir que as escolas tenham as estruturas, porque como eu comentei na saúde e também na reconstrução, a gente quer muitos projetos novos, mas a gente não está garantindo a base. As escolas, depois da enchente, tem muitas delas que seguem fechadas. O caso aqui em Canoas, né? Uma das escolas estaduais está fechada. E aí o que eles fizeram com os alunos? Realocaram em outra escola. Então, assim, tu acha agora mesmo que eles vão reconstruir essa escola? Ou eles vão manter esses alunos alojados nessa... Deixa lá alojado e... Então, assim, essas estruturas precisam ser repensadas com muita inteligência, muita gestão. Então, assim, o que a gente tem tentado é focar na saúde mental e em protocolos em defesa dos trabalhadores e dos alunos. Eu tenho ido frequentemente nas escolas estaduais e é horrível. Tem que te fazer uma pergunta. Faça. Tem a favor de privatizar o ensino? Claro que não. O governador que... Claro que não. Recentemente, para as pessoas entenderem o que aconteceu, o Eduardo Leite pegou uma planilha e escolheu 98 escolas, tá? 98 escolas, e essas escolas seriam leiloadas na Bolsa de Valores de São Paulo para que empresas, tá? Para que uma empresa fizesse a gestão da limpeza, da merenda, de toda a estrutura física da escola. Então, por exemplo, quebrou uma lâmpada, acionaria a empresa botaria essa lâmpada. Os valores astronômicos que seriam pagos para essa empresa. Aí a população pode pensar, mas que ideia boa, né? Vai entregar ali para o poder, para a iniciativa privada e eles vão melhorar. Será mesmo? É o que aconteceu com a Corsan. Esse é o debate. E aí, meu amigo, é legal as pessoas entenderem que começou o movimento da comunidade escolar contra essa medida. Aqui em Sapucaia do Sul, 3 escolas entraram nessa listagem de privatização. O Guianuba, o Cecília e a Escola Sapucaia. O que acontece? O Cecília Meirelles, a comunidade escolar do Cecília Meirelles e parte da direção teve o entendimento de que essa medida era positiva. Então eles não se juntaram nessa mobilização, mas a gente acredita que eles ainda vão vir pro lado bom da força, tá? A gente tem essa esperança. Mas o Guianuba, sob a direção do Edson Portilho e a Escola Sapucaia, sob a direção da Nívia, foram lideranças assim muito potentes. Mobilizaram, fizeram atos aqui na cidade em defesa contra a privatização. Gente, hoje as escolas estão extremamente sucateadas e se a gente não garante autonomia para as direções das escolas e coloca, lembrando que essas empresas nem do estado do Rio Grande do Sul seriam, são empresas de outros estados que viriam aqui. E assim, é só o início, né, Paulo? Começa com 98 e daqui a pouco... uma coisa que eu queria contar para vocês. O contrato seria de 25 anos. Então, assim, 25 anos. Aí, o que aconteceu no desfecho da história, tá? Foi feita toda uma mobilização com a comunidade. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul analisou o edital dessa privatização e percebeu uma série de incongruências, erros e coisas que deveriam... E aí, suspendeu por 30 dias essa medida. Então, assim, agora a gente continua mobilizando a comunidade escolar, as famílias, os alunos, os trabalhadores da educação, mas a gente tem esse entendimento de que a gente venceu a batalha, mas não a guerra. Não a guerra. Mas vamos vencer, porque eu acho que a comunidade vai se unir e a escola... O Cecília Meirelles. Cecília que não entrou, eu acho que deve ser, a direção deve rever essa situação, né? Com muito cuidado, porque se você vai entregar, a empresa não é do Estado, é um dinheiro que pode ser investido então, para o ensino, tá? Para o ensino local, né, da sua escola. Então, eu acho que tem que haver mais consenso sobre isso. E uma outra coisa... Olhar para o lado
a bandeira política. E deixa eu contar uma coisa para vocês, é muito doido, né? Porque as escolas que foram escolhidas, elas não condizem com escolas em situação de vulnerabilidade. Então, por exemplo, a escola Sapucaia é uma escola que, se tu entrar, gente, é uma escola impecável. O Guianuba, nesse exato momento, o próprio Edson Portillo teve um trabalho gigantesco de receber recursos, de emenda, né, do próprio governo do estado para garantir obras dentro da escola. Então, nesse momento, o Guianuba está em obra. Então, quando for entregar para a empresa, vai entregar redondinho. Redondinho, prontinho, chutinho. Bom, mas vamos lá. Outro tema importante foi a educação. A gente deu uma pincelada aqui, porque senão a gente vai se aprofundar aqui. É como eu falei. Mas eu preciso voltar para uma questão da educação em tempo integral. Essa aqui é uma bandeira, né? Essa é uma bandeira do PDT. O PDT, a Juliana Brizola, quando deputada, ela foi autora da lei, né? Então hoje a gente tem mais de 20 mil alunos em escola em tempo integral, fruto dessa legislação. Só que a gente também entende que o formato tem que ser reorganizado. Porque tu precisa valorizar o profissional, não adianta a gente colocar as crianças em contraturno, né? Porque não é essa ideia de contraturno. A ideia é de ensino. Então, assim, se a criança estuda de manhã e vai ficar tarde, ela precisa de atividade, ela precisa de coisas que realmente façam a diferença, né? Não é depósito, a gente, muito pelo contrário, escola não é depósito. Sim. Tá? Então, assim, hoje, e quando a gente fala de escola em tempo integral para um jovem que está no ensino médio, ele corre, ele odeia essa ideia. E aí, por quê? Porque as estruturas mudaram, o jovem precisa trabalhar, o jovem precisa de um tênis, precisa de um celular, então, assim, as prioridades mudaram. Então, existe uma resistência, né? E a gente precisa do quê? Ensino técnico, aquele jovem, ele precisa entender que ele vai ficar numa instituição, ele vai ter um técnico e ele vai poder fazer um estágio, ele vai poder conseguir um emprego e assim... sai qualificado. Sai qualificado. E Paulo, pasmem, ninguém está inventando a roda. Existe o Instituto Federal que já mostrou que isso é possível. Então, assim, não precisamos inventar a roda. Nós temos bons projetos que já existem. É só executar, né? Precisamos de uma gestão e precisamos também aparelhar os servidores públicos para isso, porque daí se tu tem servidor público que está doente, servidor público que está exausto e que está sendo mal pago, aí a gente também não vai ter um desenvolvimento pleno. Perfeito. Gabriela, vamos falar um pouquinho de meio ambiente? Ai, sim, a pauta meio ambiente, assim, a prevenção, né, de enchentes. Sapucaia do Sul, como a gente falou, sofreu pouco, né, não foi tão atingida, mas o estado foi bem... atingir sucateado, né, e ainda continua aí faltando reconstrução, enfim, né, como tu já comentaste. E eu acho que quais os projetos e emendas orçamentárias, né, pode ser articuladas para as obras de macrodrenagens, desassoreamento de arroios e contenção de cheias, combate ao desmatamento. Sapucaia do Sul, Horto Florestal, né, sofreu há poucos dias ali uma confusão, que até agora não foi resolvido. Crime ambiental. Crime ambiental, bom, exato. Está aí. Então, acho que tem que haver uma fiscalização. Como é que eu até comentei, entrevistei aqui, e eu tenho convidado, inclusive aqui, vereadores de Sapucaia, secretários, prefeitos, tenho convidado para vir na rádio. Eles simplesmente não atendem. Eu não sei se eu estou fazendo as perguntas meio, não sei se eu estou cobrando demais, o que está acontecendo, né? O pessoal não gosta muito de vir aqui, tá? Eu acho que é que as pessoas, elas não querem, elas têm... eu acho que é o medo de ser retalhado por algo que vai falar. Então, na dúvida, eu não venho. Né? Na dúvida eu não venho porque eu não vou fazer... Se forem falar talvez as opiniões deles, eles nem estariam nos cargos que eles estão. Porque uma coisa que é como a Gabriela, tu sabia a pauta? Eu só mandei o tópico, ele não mandou as perguntas, eu não mandei. Eu acho que o candidato ou a pessoa que vem, o secretário, chega aqui, ele tem que estar pronto para responder qualquer pergunta, né? Nós não podemos ficar engessados. Mas voltando, fala para nós um pouquinho então sobre sustentabilidade, qual a sua proposta para incentivar a reciclagem, saneamento básico, transição para a energia limpa, que é muito importante. Sim, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. A gente foi analisar qual foi um dos carros no Brasil mais vendidos nos últimos tempos. O BYD, que é elétrico. Então, muito em breve, a gente também vai ter outras questões que já precisam ser pensadas hoje. Vai ser... Pois então, e aí,
já organizou a tua casa, já organizou a tua vida. Agora imagina se todo mundo começar a ter carros elétricos. Os Estados Unidos já têm pensado sobre isso, né? Essa semana, inclusive, estava vendo uma matéria sobre a construção das empresas, né? As empresas de inteligência artificial que estão sendo realocadas em áreas verdes, áreas com vegetação, ou seja, estão tirando aquela vegetação, desmatando para poder colocar grandes empresas de tecnologia. Eu não sou contra a tecnologia, muito pelo contrário, mas essa tecnologia, ela não pode prejudicar a nossa questão climática. Lembrando que não existe planeta B, e aqui eu trago meus amigos da rede, né? O pessoal da rede tem apoiado a nossa candidatura e a gente tem falado muito sobre o papel da sustentabilidade num todo. Então, assim, Sapucaia do Sul, o que nós temos hoje? O governo federal encaminhou para Sapucaia do Sul 26 milhões de reais para obras estruturais aqui na nossa cidade. Quais obras que nós estamos falando? Nós estamos falando da obra do arroio da José Joaquim, ali naquele trecho da São José, que é um caos ali para aqueles moradores, né? Então tem essa obra que já está em processo de licitação. A gente também tem a situação da Lúcio Bittencourt, que é fruto dessas articulações. Então, assim, como deputada, me cabe legislar e articular. Então, assim, não tenham dúvida. Juliana Brizola eleita, Lula eleito, senadora Manuela Dávila e senador Paulo Pimenta, a gente vai ter prosperidade, porque, assim, nós caminhamos pelo mesmo projeto. Tá? Então, assim, eu não tenho problema nenhum em sentar com quem diverge das minhas opiniões, mas tem coisas que precisam também desse alinhamento. Isso faz com que o processo ande mais rápido. Exatamente. Então, assim, volta para a questão. O presidente Lula manda para Sapucaia 26 milhões de reais, né? Esse valor, ele está sendo empregue nessas obras, e eu preciso destacar também, a unidade de saúde da Colina Verde está sendo feita com recurso federal, as reformas que estão sendo feitas na Coab Blocos também é de recurso federal. Então, assim, as pessoas têm que entender que esse dinheiro é nosso. Esse dinheiro é nosso e ele retornou para o município. O próprio... É importante as pessoas entenderem esse processo. Então, assim, o que eu penso sobre a nossa cidade? Fortuna, Carioca e São Jorge Colonial, há 40 anos estão em áreas de inundação e nunca foi pensada uma estrutura para aquelas localidades. Se nós formos analisar aquela população, é uma população em situação de vulnerabilidade. Verdade. Então, assim, o que nós vimos na enchente foi, assim, aterrorizante. Eu não quero ver aquilo nunca mais na minha vida. E também Sapucaia do Sul teve 2 anos para se preparar e não se preparou. Tá? Então, assim, o governo federal, volto a dizer também, existe sim a necessidade da nossa região ser estudada, porque não adianta botar um muro de contenção em Sapucaia e São Leopoldo não ter feito, Canoas não ter feito. Então, assim, a nossa região é muito próxima, então precisa, sim, de muitos técnicos, tá? Então, eu acho que, se a gente for analisar as equipes do governo estadual, a gente precisa ampliar isso. E o que aconteceu no governo do Sartori? Gente... O governo Sartori fechou as fundações, fechou a FEE, que era a Fundação de Pesquisa e Estatística do Rio Grande do Sul. Então, quando tu tem fundações que fazem pesquisas, análises, depois acontece uma coisa dessas, a gente fica assim, ó, cadê as respostas? A Metroplan, por exemplo, fez alguns projetos. Eu participei de algumas audiências públicas, inclusive propostas pelo deputado Miguel Rosseto, tá? Faço jus aqui porque ele mobilizou a comunidade da Fortuna, lá na Fortuna mesmo, e a gente participou de algumas audiências e a gente viu o quê? A gente viu que existem os prefeitos aqui da região metropolitana, existe dinheiro, mas não tem projeto efetivo nenhum. Não tem. Porque a verba vem. Mas se não tem projeto, não vai ser. Mas, para Sapucaia do Sul, eu fico muito feliz, tá? Eu fico feliz porque a gente sempre falou sobre a questão da São José, ali, o perímetro do arroio, né? O povo da São José, uma vida toda, quando o arroio sobe, né? Acaba o transbordamento do arroio fazia a casa das pessoas encher. Então, assim, é muito bom ver que isso está acontecendo, mas é fruto de uma articulação do município com o governo federal. Se não fosse o governo federal, nós não teríamos o início dessas obras. Então, assim, o que eu quero fazer enquanto deputada é ampliar essas articulações. Porque essa situação do arroio não é de agora.
Já é antiga. Já é muito antiga. E anos. Então eu acho que fico feliz que está acontecendo, mas fico triste que só agora. É verdade. Nós estamos aqui com ouvintes aqui, ó, te falei, ó, Estados Unidos, Brasil, deixa eu ver quem mais está aqui com a gente. Olha só aqui, ó, nós estamos aqui com Colômbia. Eita! Né? Distrito de Colômbia deve ser Washington, Vitória, Sapucaí do Sul. Nós estamos aqui com muitas pessoas ouvindo pelo aplicativo. Espírito Santo, também, aqui Belo Horizonte, Paraná, Santa Catarina. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Acompanhando aí. Então, estamos aqui conversando aqui, já estamos indo para o final aqui, já com a candidata, né? Atualmente candidata, Gabriela Ortiz, pelo PDT, né? Com a coligação aí, que está caminhando aí, buscando essa cadeira aí. Então, fique muito atento aí às eleições de outubro. Nós vamos aqui para o último bloco, apoio. Se eu deixar a Gabriela falar de meio ambiente, que ela vai ficar já toda aqui. Né? Apoio a pequenos e médios empreendedores. Sim. Aqui nós precisamos desburocratizar. Né? O que como deputada tu vai propor para a esfera legislativa para simplificar a vida de quem quer abrir ou manter uma micro, pequena ou média empresa, né, no estado, crédito e incentivo, como viabilizar maior acesso às linhas de crédito, facilidades e incentivos fiscais para os empreendedores, né, no estado, para gerarem mais emprego e renda nos seus municípios. Qualificação de mão de obra, que a gente já vem falando, né? Uhum. Que é o ensino técnico. Alguma proposta de parcerias, né? Uhum. Entre o seu futuro mandato, né? E municípios, entidades como o SEBRAE e os outros, né? Outras instituições aí. Para capacitar trabalhadores conforme a demanda do comércio e indústria local. Eu digo para as pessoas que estão nos escutando que o nosso trabalho é tão sério que ele não pode ser individual. Essa semana, inclusive, eu estive, mandei um ofício para a Associação Comercial e Industrial aqui da cidade, a nossa ACIS, sim, e fui recebida. Legal. Paulo, e a conversa com o Daniel foi muito, muito positiva, né? Também estava a vice-presidenta presente e a nossa conversa foi exatamente sobre isso, Paulo. O que nós podemos fazer para ajudar os nossos comerciantes, mas também a indústria como um todo dentro de Sapucaia. A principal reivindicação deles é a questão de que eles não têm estabilidade jurídica, são muitas normas alteradas, sem aviso prévio. Então, assim, para aquele comerciante que está ali também tentando sobreviver, que está empregando pessoas, ele também precisa dessa organização. A nossa conversa foi muito positiva, porque eu disse para ele que eu não quero legislar por legislar, eu quero legislar para realmente alavancar nossa cidade economicamente. E aí foi falado, inclusive, sobre as filas do Cine. O que acontece hoje? O Cine coloca uma série de vagas e as pessoas vão para aquela fila, grande parte delas desqualificadas. Então, do mesmo jeito que entrou na fila, sai sem o emprego. Então, assim, essa também é uma demonstração de que tipo de qualificação que a gente está dando para o povo. E aí eu vou voltar para a questão da educação, porque nada é uma caixinha. No momento que eu tenho o comércio de Sapucaia elencando uma série de trabalhadores que precisam de determinadas funções, mas que não tem no mercado, o que nos cabe enquanto legislativo? A articulação. Eu preciso articular, e aí tu pegou o SEBRAE como exemplo, ali, aqui na CIS, eles têm uma parceria com parceiros voluntários. Então, assim, essas estruturas, elas não são individuais. Então, quando tu fala sobre esse tema, é um tema que atravessa a vida de todo gaúcho, toda gaúcha. Eu vou voltar para uma pauta que é minha, né? Eu fui estagiária, fui jovem aprendiz. Então, o primeiro emprego, ele é decisivo na nossa caminhada, né? E aí, o que a gente tem visto? Com todo respeito a todos os trabalhadores, mas a gente tem visto adolescentes de 16 anos trabalhando em grandes mercados, sendo explorados e não tendo tempo para
Estudar. E se tu não tem tempo de estudar, se tu chega cansado em casa, o que acontece? Tu vai fazer qualquer outra coisa, menos dar continuidade no estudo. Então, assim, conversamos com a associação, com a CIS, fui muito bem recebida, e dali eu entendi. Eles precisam de previsibilidade, eles precisam de uma constância, porque o que está acontecendo hoje com o empresário, ele está se sentindo cada vez mais distante também do governo federal. A maior reclamação é: a gente paga imposto, mas a gente não vê esse retorno, tá? Então, a nossa tentativa é de articular que as associações, e aí falamos também muito da Federasul, né? A federação que atua aqui no nosso estado, exatamente para entender essa problemática. Então, eu digo para vocês que sim, essa tem que ser uma prioridade, porque quando eu estou falando de desenvolvimento econômico, eu estou falando de emprego, eu estou falando de oportunidade. E quando eu estou falando de oportunidade, eu tenho que garantir que o transporte público seja digno, eu tenho que garantir que aquela pessoa não vá tipo, R$6 uma passagem, isso já vai impactar sim, né? Se tu é CLT, 6% já vai para o transporte. Então, sim, nós temos esse contínuo trabalho junto com a CIS para entender a realidade do trabalhador e da trabalhadora também, porque nós precisamos de responsabilidade social dentro das nossas empresas, né? O que é o trabalhismo, né? O trabalhismo nada mais é do que o equilíbrio entre o trabalho, né, e o capitalismo. Então, assim, eu preciso garantir que as pessoas tenham... E aí, se me perguntam se eu sou favorável ao fim da escala 6x1, eu digo que sim. Eu acho que nós somos tão capazes de garantir isso, e isso é positivo sim para o comércio local. Porque aquela pessoa tendo mais tempo, ela vai gastar mais, ela vai estar mais tempo na rua, ela vai ter mais tempo de qualidade de vida, de lazer. Eu tenho falado muito, principalmente para as mulheres, né? As mulheres que vão garantir ainda mais que a indústria se movimente mais e o comércio como um todo. Então, sim, nós temos esse compromisso. E volto para a questão da educação. Não adianta o comércio e as indústrias terem uma demanda, o governo botar a escola em tempo integral com ensino técnico que não dialogue com a demanda daquela categoria. As coisas precisam andar juntas. Então, como deputada, eu quero fazer essa articulação, e eu preciso citar também o meu respeito às instituições aqui dessa cidade. Ontem, inclusive, eu estive no Ministério Público, né? Conversei com a promotora, a doutora Anaí, e na conversa eu também quis entender como que o Ministério Público tem atuado. Eu recebo muitas denúncias, não somente como vereadora, mas também recebo agora, das famílias atípicas com a falta de acesso à saúde. Então, assim, do mesmo jeito, a gente recebe as denúncias de maus tratos. Por quê? Porque não existe uma rede que funcione em Sapucaia no combate aos maus tratos aos animais. Aquela família que nesse exato momento deixou o cachorro amarrado, saiu aí uma semana prévia já e deixou o bicho sem comida, sem água, que nem deveria ter deixado, né? O bicho sozinho também uma semana. Pô, se vem a prefeitura fiscalizar, ela vai levar esse bicho para onde? Essa rede, ela precisa funcionar. Ontem com a doutora Anaí, por que eu estou trazendo a doutora Anaí? Porque do mesmo jeito que eu fui lá conversar com a presidência da CIS, eu também fui conversar com o nosso Ministério Público, que precisa estar mais próximo da população. Foi essa a nossa fala. Eu não posso ser a deputada que não dialoga com as instituições da cidade. Tem que estar sempre aberta, né, Gabriela? Parabéns por essa tua posição, né? Então aqui nós tivemos, são 6 pautas aqui, né, que nós trouxemos aqui. Se faltou alguma aí, tu já me diz. Eu acho que a gente fez tudo conforme estava aqui, anotado, e eu quero já aqui deixar para te fazer um encerramento, que já vai 11 horas e 38 minutos, gente, 1 hora e 40 quase de bate-papo aqui. Olha só, eu te falei aqui, ó. Olha o que o total de ouvintes, 9.998 ouvintes nos ouvindo pelo aplicativo, tá? Então, estão aqui, aqui nós ouvindo direto aqui. Então, está aqui, né, o índice, está aqui o nosso mapa, e ele não mente, né? Esse aqui não tem como mentir, está aqui, 1.998 ouvintes escutando essa conversa aqui. Então, foi importante, o pessoal ficou
nós acompanhando aqui. Então eu quero que todo mundo que tá ouvindo aí, ó, fica a missão pra vocês. Quero todo mundo me seguindo na rede social. Segue lá, Gabriela Ortiz no Instagram, tá? Porque eu acho que é importante a gente manter essa comunicação. Quero ouvir as sugestões de vocês, as críticas, né? E assim, vou dizer pra vocês, nos últimos dias eu tenho sofrido muitos hates, né? Aquela galera do ódio. Então assim, ó, se vocês forem lá pra me mandar lavar louça ou me xingar, não vai, né? Tô brincando, gente, mas é que realmente, tá? Lavar louça não adianta, gente. Faz parte, né? Mas agora eu tô assim, ó, se a pessoa me manda lavar louça, eu pergunto, tá, mas tu já lavou a tua? Porque, né? Então eu quero agradecer também e pedir pras pessoas nos seguirem. Gente, então tá aí, ó. Guarde aí esse nome, então, aí, a primeira entrevistada da série de entrevistas, assuntos políticos da nossa cidade, do estado também, né? Porque são candidatos a deputados e deputadas. Né? A gente tem que mudar uma coisa, Gabriel. A gente tem o hábito de falar sempre o masculino, né? A gente tem que ter muito cuidado de colocar. Eu tenho procurado trabalhar. A gente é criticado. O nome disso, quem critica, essas críticas, elas muitas vezes são desnecessárias, mas é o letramento de gênero. Né? A gente tem, da mesma forma que a gente tem que fazer o letramento racial, a gente precisa desconstruir, gente. Desconstruir todo dia. Viu que falou alguma expressão capacitista, se corrige, sabe? Se alguém te corrigir, aceita essa correção. Sim, isso é importante. E um detalhe, eu sempre falo aqui, sabe que essa nossa conversa depois, de madrugada, algum momento eu vou botar no meu ouvido, vou ficar ouvindo. Que legal. Vou ouvir para não acontecer, não cometer gafes. Eu acho que não cometemos aqui, eu acho que se cometemos algum, nos perdoem aí, não foi intencional, né? A gente às vezes fala, como a Gabriela falou aqui, a gente fala às vezes sem, né? Mas tem um ditado que diz assim, que, aliás, a boca fala que o coração está cheio. Se a gente fosse falar o que o coração está cheio, meu Deus, aí a coisa fica feia. Mas, Gabriela, quero que deixe as tuas considerações e mais uma vez te agradeço, né, como candidata, né, e como amiga dessa casa, dessa rádio aqui. E, sendo deputada, tu sabe que a gente vai estar aqui à disposição, né? E contamos contigo aí. Sim. Paulo, eu quero agradecer, eu tenho um carinho muito especial pela rádio, tá? Dizer para todas as pessoas que estão nos assistindo que é muito difícil ser uma mulher na política, é muito difícil ser tão jovem e estar na política, porque as pessoas, elas desconsideram absolutamente tudo que a gente fala e olham para nossa imagem, né? E aí acaba muitas vezes as pessoas preferindo votar em pessoas que elas já conhecem o padrão. Então, assim, se eu puder deixar aqui uma mensagem, é exatamente essa: revejam os seus candidatos e candidatas. E eu queria trazer também um dado, né? Recentemente o Datafolha fez uma pesquisa e perguntou para as pessoas: vocês lembram quem vocês votaram em 2022? A maioria das pessoas só lembra em quem votou para a presidência da República. Só que, pasmem, para a presidência da República trabalhar, precisa de uma Câmara Federal, precisa de um Senado Federal. Então, assim, as pessoas não lembram. Pensem vocês aí que estão nos escutando, quem vocês votaram para estadual está fazendo um bom trabalho? Quem vocês votaram para o Senado Federal está defendendo as lutas do povo brasileiro? Então, a minha mensagem agora é que as pessoas me sigam nas redes sociais, saibam do meu compromisso com a cidade de Sapucaia do Sul, saibam que eu nunca fui embora daqui, muito pelo contrário. O ano passado foi um ano de me oxigenar, de aprender, de estudar, de viver, de me tatuar, de sair, de ver gente. Por quê? Porque isso também é importante. Qualidade de vida para as pessoas é o que eu quero. E aqui na cidade de Sapucaia do Sul, eu digo que eu brinco muito com as pessoas que Sapucaia do Sul é o meu país, porque é aqui que eu vivo bem e é aqui que eu quero continuar. E eu espero que nessas eleições a gente dê uma resposta também às mulheres, né? As mulheres nesse exato momento que estão sendo atacadas, que estão sendo violentadas, que estão sendo marginalizadas, inclusive pelos candidatos, né? Candidatos, essa semana tivemos o caso da Manuela Dávila. Independente da questão política partidária, nós temos que prezar
pelo respeito, e aí o candidato Zuco usou um adesivo sim com o rosto dela, com um X. Agora imagina uma mulher, né, uma das mulheres, a única mulher a concorrer ao Senado Federal com um rosto riscado num adesivo. O que isso significa? Significa conivência à violência, significa que está incitando a violência. E não é isso que nós pregamos, muito pelo contrário. A gente quer uma eleição transparente, uma eleição com ideias. Contem comigo com ideias, não contem comigo para ataques, porque de ataque a gente não cresce, muito pelo contrário. Então, muito obrigada, Paulo, é um prazer estar aqui. Mando um beijo, um abraço pro Crânio, que eu sei que está em Santa Catarina, mas tá voltando. E dizer para vocês, beijo, Crânio, admiração máxima pelo teu trabalho e pelo tanto que tu movimenta aqui na cidade. E a todas as pessoas que nos escutam, muito, muito, muito obrigada. Valeu então, gente, muito obrigado a todos os nossos ouvintes que ficaram conosco aqui, espalhados por esse mundão fora, pelo nosso globo terrestre, aonde tem o sinal da internet, lá está a Rádio Vida levando a informação, a boa notícia, o bom debate, a informação política, educação, saúde, segurança pública, empreendedorismo, enfim, desenvolvimento. Você acompanha conosco aqui, visita o nosso site, comenta lá o nosso site e vem ser nosso parceiro, né, sendo patrocinador aqui da Rádio Vida. Visita lá www.radiovidaweb.net.br e você vai estar sendo informado sobre os assuntos da cidade. E vamos aí, continua o próximo debate, são até agora 6 candidatos, são 7 candidatos, né? Um ainda não confirmou, falta um confirmar. Escutem todos e todas, porque isso também é importante, conhecer, mas o fulano, mas eu já decidi o meu voto, mas escuta, isso também é democracia. É verdade. Então tá aí, gente. Muito obrigado, Gabriela. Sucesso na tua caminhada. Desejo que essa conquista venha a se realizar com uma grande vitória, né? E depois do dia 6, depois da 17 horas, né? Isso. 17, 18 horas. 4 de outubro. 4 de outubro? 4 de outubro. 4 de outubro, perdão. 6 foi a última. 6 foi a última, que eu tô com o calendário atrasado. É que para nós políticos essas datas são muito marcantes. E de 2020 foi dia 15 de novembro. 15 de novembro, Então, assim, porque no dia 4 possamos festejar essa eleição aí com uma mulher deputada por Sapucaia do Sul, representando nossa Sapucaia no nosso estado aí. Obrigada, grande abraço, sucesso na caminhada, tá bom? A sua caminhada. Rádio Vida Web.
A sua melhor companhia. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui. Rádio Vida. A número 1 da cidade. O som que transforma vidas. Rádio Vida Web. Espalhando luz, esperança e salvação. Rádio Vida Web. Espalhando luz, esperança e salvação. Rádio Vida Web. Adorar é o que nos move. Adorar é o que nos move. Adorar é o que nos move. Rádio Vida Web. Adorar é o que nos move. Adorar é o que nos move.